Fala, torcedor, beleza? Vamos nessa, vamos falar de Grêmio. Grêmio hoje que tem um confronto contra o Fortaleza, Fortaleza e Grêmio. Confronto bem perigoso, bem importante também na tabela por vários motivos. E que o Grêmio precisa ganhar, né? Já faz um tempo que o Grêmio não vence. O Grêmio vem amargando aí uma sequência de derrotas, de maus resultados. Resultados que estão empurrando o Grêmio cada vez mais para a zona de rebaixamento. Ainda é cedo, mas nem sempre a gente pode ficar contando com os próximos jogos, né? A gente tem que começar a vencer o próximo jogo, que é o jogo de hoje, contando com o Fortaleza do Vojvoda bastante desfalcado. Fortaleza que inclusive no fim de semana levou uma chapuletada, levou 5 gols. Esse fim de semana, esse jogo agora, daqui a pouco, contra o Grêmio vai ser um jogo onde o Fortaleza tem um monte de desfalques, inclusive de jogadores que foram expulsos, né? Jogadores que não vão poder jogar por lesão. Então é uma chance, mais uma chance do Grêmio tentar vencer. O Grêmio que também vai ter os seus desfalques, né? Vai ter alguns jogadores poupados. O Grêmio que está em Fortaleza, mas de olho no Grenal também, já no fim de semana. Então tem muita coisa pra gente falar. Primeiro te inscreve, dá o like, comenta, compartilha o vídeo aí, dá uma força pra gente aí no canal. E eu quero falar primeiro sobre o gol. O Grêmio, a partir de agora, não tem, pelo menos é isso que estão falando, né? Que não vai mais ter rodízio de goleiro. Marquezinho, o goleiro titular do Grêmio, acertado, tá? Marquezinho, o histórico dele nos diz que ele deve ser o goleiro do Grêmio. Mas não é uma questão de carteirada. É um jogador mais completo, mais experiente, com bagagem aí, entra o histórico. E os números dele são levemente melhores do que os números do Kaique e o do Rafael. O Rafael chegou agora, né? Mas o Kaique já disputou várias partidas esse ano e os números do Marquezinho são melhores que o do Kaique. Inclusive levando em conta que os jogos que o Marquezinho jogou são jogos mais difíceis. O Marquezinho jogou todos os jogos da Libertadores. O Marquezinho jogou o Grenal. O Marquezinho jogou jogos do Campeonato Brasileiro. E o Kaique jogou uma quantidade de jogos menor, mas a média do Marquezinho, apesar disso, é melhor do que a do Kaique. Apesar não. Inclusive, levando em conta que os jogos foram mais difíceis, a média do Marquezinho é melhor. Ele falhou no começo do ano, falhou bastante, mas também estava 8 meses sem jogar. Então a gente precisa dar um pouco de sequência para o gringo. E eu gosto dele, cara. Eu gosto da liderança dele, da forma como ele fala. Ele é um cara indignado. Eu acho que tem tudo para ser um goleiro aí que pode trazer segurança para nós, tá? Então, pode chegar hoje e falhar, beleza? Mas eu digo antes, eu prefiro o Marquezinho. Depois o Grêmio joga com alguns problemas no meio de campo. Tem algumas dúvidas na defesa, né? Jeromel não deve jogar, deve ser Kahneman e mais algum, provavelmente o Rodrigo Eli. Tem o Rodrigo Caio, que já está no bid, provavelmente até entre no segundo tempo para ir pegando o ritmo de jogo, dependendo do resultado, né? Da circunstância do jogo. Mas o Rodrigo Caio então deve jogar, mas deve começar Rodrigo Eli, né? A não ser que o Renato acorde para a vida e já bote, já faça a melhor escolha possível, que é não escalar o Rodrigo Eli. Mas, né, enfim, né, e no restante do time deve ser Mike e João Pedro. No meio de campo o Grêmio tem alguns desfalques, tá? O Grêmio deve ter o desfalque do Cristaldo, que jogou descontado, deve ter o desfalque do Dodi também, que vem jogando jogos sequência, e também provavelmente vai ter o desfalque do Pavon, é praticamente certo. Tá? Nem vou falar dos outros desfalques, né? Do Diego Costa, do Soteldo, tô falando dos jogadores que poderiam jogar hoje. Então o Grêmio vai ter que, não vou dizer improvisar, porque tem jogadores suficientes, mas vai ter que mudar um pouquinho. Então a gente deve ter, provavelmente, aí Edenilson começando o jogo, Carbaggio começando o jogo, PP começando o jogo, então vai ter que compor o meio campo por aí. Como o Cristaldo não deve jogar, eu espero que o Renato não ponha o Natan Pescador. Não ponha o Natan Pescador. O ataque deve ser Gustavo Nunes, deve ser o Nathan Fernandes, que é o homem da capa desse vídeo, e o Galdino. É uma pena que hoje o Cristaldo não deva jogar, porque o Nathan Fernandes, ele como centroavante, né, como falso 9, mas é um falso 9 que não é um falso 9. Ele é um falso 9, digamos assim. É um jogador que tem a condição de jogar na frente, porque já jogou, mas ele não é o centroavante. Então ele é um falso, porque ele é verdadeiro. Tá? O que significa isso? Ele é um jogador que não vai fazer o pivô, não vai brigar com os zagueiros lá na área com um balão do meio de campo, não. Ele vai tentar chegar construindo jogadas. E esse tipo de jogador, esse tipo de jogada, eu acho que favoreceria o Cristaldo. Mas o Cristaldo não vai jogar.
Então fica a curiosidade. Mas o Renato acerta se colocar os dois molequinhos, né, o Gustavo Nunes e o Nathan Fernandes jogando de centroavante. Acho que é o melhor que podemos ter hoje, e não tendo o JP Galvão, com todo o respeito, mas o JP Galvão tem 43, 44 jogos e 3 gols. Já deu para entender que não vai sair mais nada dali, então... E nem vai ficar no Grêmio, né? Então o Nathan Fernandes, que é o futuro do Grêmio, o Gustavo Nunes, que é o futuro do Grêmio, esses é que tem que entrar em campo e se testar. Não estão prontos? Não sei, mas vão ficar prontos quando? Quando tiver 31 anos? Não, bota a jogar. Bota a jogar. É ridículo essa de não estar pronto, ou de ter que adaptar, ou não estar bem na função. Pô, não tá bem na função. Bem na função é o JP Galvão, então, que tá aqui é da função e não joga nada. Mas vamos lá, né? Esse é o Grêmio de hoje. Eu vou apostar numa... Cara, eu tô pensando num empate. Não quero empate, quero vitória. Mas eu acho que um empate já é alguma coisa. Até porque se o Fortaleza ganha do Grêmio, o Fortaleza fica a 7 pontos do Grêmio. E aí já começa a ficar difícil, né? E aí tem um Grenal. Então eu acho que vamos para vencer, vamos para cima, com essa gurizada nova aí, cheia de gás. Mas o que a gente não pode é perder. Talvez um empate aí não seja um mau resultado, se bem que o Fortaleza está todo desfalcado. Então vamos lá. É vitória ou, na pior das hipóteses, um empate. Certo, pessoal? Vamos lá. Daqui a pouco tem jogo, vamos torcer e vamos, Grêmio!